Olá, dando continuidade à nossa série de programas dessa segunda fase, né, do Observatório Debate, cuja proposta de pauta é discutir o jornalismo mais segmentado. Hoje vamos conversar sobre o jornalismo esportivo e, dentro do jornalismo esportivo, a participação das mulheres, né? Estamos, nesse momento, vivendo uma Copa do Mundo, a Copa do Mundo feminina, e nada melhor para utilizarmos o gancho, a oportunidade, para conversarmos sobre o jornalismo esportivo feito na Paraíba, feito no Brasil, mas também, e principalmente, o jornalismo esportivo feito pelas mulheres. Para isso, nós convidamos duas jornalistas que já estão em atuação na nossa imprensa esportiva há um certo tempo, ambas com formação acadêmica, formação universitária, né? Para conversarmos sobre o tema. A Elisa Marinho, que está aqui conosco, a Elisa que é de Monteiro, né? Que já tem uma certa história no jornalismo de uma forma geral, mas que também, a partir de um certo tempo da sua carreira, começou a trabalhar com jornalismo esportivo, né? A Elisa tem formação pela UEPB, na Universidade Estadual da Paraíba, pós-graduação e mestrado pela nossa Universidade Federal da Paraíba, né? E atualmente atua na equipe da Rádio Tabajara. A Elisa vai conversar com a gente, junto com a Vitória Soares, que também tem formação universitária, formada aqui na UFPB, foi estagiária da própria TV universitária, né? TV UFPB, passou pela CBN, não é isso? Uhum. E agora está na Band News, trabalhando no Hard News também, mas também nas equipes de jornalismo esportivo da rádio, né? Então, aproveitando a presença de vocês, vamos conversar com a pergunta que eu vou fazer para as duas, vocês ficam à vontade para ver quem começa a responder. Como é que vocês estão vendo, nesse momento de Copa do Mundo, né, o jornalismo esportivo brasileiro feito por mulheres? Eu pergunto no sentido nacional, né, porque a gente vê várias equipes dos grandes portais trabalhando com mulheres, e também na realidade local. Então, fica à vontade e vamos conversar. Pode começar. Pode começar. Bom, não vou dar bom dia e boa tarde, porque a gente não sabe que hora o pessoal vai estar ouvindo, mas obrigada pelo convite, Edônio, a toda a equipe. Que bom estar aqui para falar com vocês sobre jornalismo esportivo, né, sobre esporte no modo geral, com Vitória. Então, Edônio, eu vejo, assim, obviamente de uma maneira muito positiva, as portas que estão se abrindo, né, para o público feminino e mostrando cada vez mais o quanto existiam mulheres capacitadas para estarem atuando nas mais diversas funções ali no jornalismo esportivo, porque a gente vê apresentadores, comentaristas, repórteres, narradoras, né? Então, o quanto tinha tantas meninas, tantas mulheres com potencial, mas que encontraram essas portas fechadas e que agora elas estão sendo abertas e mostrando cada um aí as suas qualidades. Então, eu vejo de maneira muito positiva e de uma maneira muito contente, porque é uma esperança para a gente que... Meio que está começando, né, Vitória? Dá para a gente dizer que a gente está no início dessa carreira no jornalismo esportivo. Então, para a gente é uma esperança. Olha, agora tem portas, né, para a gente entrar, para a gente explorar, porque antes a gente olhava, né, eu consumo esporte desde criança, acho que Vitória também, e eu olhava como se fosse um mundo que não era para mim. Eu sei que é meio clichê falar isso, né? Mas realmente, por não ver mulheres ali, embora assim, ainda vi uma apresentadora ou outra, né? Como a Glenda, como a própria Renata Fã, que já estão há mais tempo, então via essas mulheres, mas não via, por exemplo, nas funções de comentaristas, na função de narradora, até mesmo de repórter de pista, massivamente ainda homens, né? Ainda eu e Vitória, a gente faz muita reportagem de pista, muitas vezes quando a gente vai no Almeidão, a gente somos as únicas, né? E muitas vezes fomos realmente, às vezes só eu, às vezes só a Vitória, ainda tem muito disso. Mas só da gente ver que aos poucos a gente vai ocupando mais esse espaço, é uma grande alegria. Eu espero que a gente possa qualificar ainda mais o nosso jornalismo esportivo. A gente já conversou, né, Doni, em outros espaços, o quanto a gente precisa ser crítico também com esse jornalismo esportivo que é feito no nosso país, né, que precisa melhorar muito e a gente precisa olhar para ele. Eu espero que o público feminino consiga qualificar e não repita alguns vícios do público masculino, né, que acaba, como eu falei, foi a nossa primeira referência, mas que a gente possa, às vezes, se desligar dessa referência e tentar fazer coisas novas, qualificando mesmo, né, esse jornalismo que a gente oferece ao nosso público.
Primeiro, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite de todos, de Vitória, do senhor. Estar aqui compartilhando com eles aqui mais um espaço, um podcast para a gente falar um pouco sobre jornalismo esportivo. E uma coisa que a gente tem visto nessa Copa do Mundo Feminina, acho que é um reflexo um pouco de 2019. Em 2019, a gente já teve um sinal disso, que foi, por exemplo, quando Ana Thaís Matos foi a primeira mulher a comentar um jogo na TV aberta, na Globo, justamente na Copa do Mundo de 2019. E agora, em 2023, a gente vê, por exemplo, a Globo, que é a maior emissora do país, dando esse espaço para as mulheres, seja na reportagem, na narração, nos comentários. E, claro, a gente não quer que se restrinja apenas ao futebol feminino. Se uma mulher pode falar de futebol feminino, ela pode falar de futebol. O futebol é um só. Mas, claro que o espaço do futebol feminino é muito, acho que, mais democrático do que o espaço propriamente do futebol masculino. A gente vê muito pelas mídias independentes, que também são um espaço que dão oportunidade para as mulheres trabalharem com futebol feminino, trabalharem na comunicação. Então, acho que a gente chegou a esse ponto de ver mais representatividade das mulheres, não só na TV Globo, mas nos canais de streaming. A gente tem a Casa TV, que tem feito uma cobertura ampla, com várias mulheres também presentes. Outros canais também, pelo digital e a mídia em geral, fazendo essa cobertura. Mas muito também, acho que começou dessa mídia independente que sempre esteve ali presente, fazendo esse trabalho, dando espaço para as mulheres estarem atuando. E hoje a gente vê alguma delas nesses espaços. A gente tem a Renata Mendonça, por exemplo, que é uma ótima comentarista, trabalha nos Jogos do Brasileirão, está na Austrália fazendo essa cobertura, e ela começou no Gibradoras, que é uma mídia independente de futebol feminino. A gente tem na Casa TV também várias mulheres que trabalham com esse trabalho mais digital das redes sociais de futebol feminino e que estão tendo essa oportunidade. Então, acho que vem muito disso da base. O futebol feminino dá essa oportunidade de ser um espaço mais democrático e agora a gente está alcançando esses novos espaços nas grandes mídias, né? Então, é muito importante essa representatividade. Legal. Eu ia fazer uma pergunta sobre a condição feminina nesse espaço, né? Mas antes disso, por isso que é bom conversar, né? Porque a conversa traz o gancho, né? Vocês me deram um gancho para uma outra pergunta, que é o seguinte: vocês veem diferença na cobertura do futebol pelas mulheres, do futebol feminino para o masculino? Algum tipo de lógica diferente? Ou seja, cobrir o Campeonato Brasileiro masculino, por exemplo, né? No caso aqui de vocês, né, que cobre a Série C ou a Série D, né, que são os clubes daqui da Paraíba participam, do futebol masculino, e a cobertura que é feita para o futebol de mulheres. Vocês sentem alguma diferença ou é a mesma coisa? Acho que tem muita diferença. Primeiro que a gente chega já no ambiente do futebol masculino, a gente já fica meio retraída por tudo que envolve, né? O futebol masculino, tem a questão do machismo e tudo mais, de você sempre estar se provando em relação ao conhecimento que você tem, de você ali conquistar o seu espaço. E pelo menos eu sinto, cobrindo também o futebol feminino, me sinto mais à vontade em relação a não só abordar temas dentro de campo, mas outros temas também que tangem o futebol, outros aspectos, né, que são fora de campo, que às vezes no futebol masculino a gente ainda tem alguns tabus. E também acho que a questão de talvez uma proximidade maior com as atletas, você entende as dificuldades, as histórias de cada uma, as lutas, acho que torna um pouco mais próximo do que do futebol masculino. Eu vejo ainda um pouco mais essa distância, assim, pelo menos eu sinto assim. E claro que o futebol feminino se desenvolveu de uma forma totalmente diferente, né, do futebol masculino. Então, tem alguns aspectos que no futebol feminino você leva em conta que no masculino não. Alguns aspectos técnicos e tudo mais. Mas acho que tem essa pouca diferença. Eu me sinto mais à vontade, às vezes, no futebol feminino, por todo o ambiente que tem, do que, às vezes, no futebol masculino, que, às vezes, ainda fico, em alguns pontos, meio retraída, assim, pelo ambiente que se tem, né? Já é um ambiente construído há muito tempo, que não é muito acessível para nós mulheres, então às vezes eu fico meio retraída, o que eu não sinto muitas vezes no futebol feminino.
Queria ouvir também sobre isso. Não, então, pegando esse gancho e falando principalmente assim do que a gente sente enquanto pessoas que cobrem, né, o futebol feminino e o masculino. Eu concordo muito com Vitória, assim, com o feminino, você cria um laço, um vínculo maior, até porque quando a gente vai, por exemplo, já fui a muitos jogos de feminino aqui, e que não tinha ninguém. Sim. Então, você às vezes fica até, eu já fiquei várias vezes perto do banco de reserva, então você vai ouvindo as jogadoras, vai ouvindo a técnica, vai ouvindo o pessoal do clube, você cria um vínculo maior. Há uma proximidade, né? Humano maior. Exato, exatamente. Entendi. E aí, tem todas essas ressalvas, assim, é como se fosse um ambiente, embora a gente tenha muito cuidado, né, com o nosso trabalho, eu busco oferecer, e eu sei que Vitória, assim, também, né, a mesma qualidade, não sei, todas as informações, quando eu vou cobrir, por exemplo, o Botafogo na Série C, eu busco quando eu vou cobrir as Belas na Série A2, enfim, infelizmente caímos agora para A3, mas assim, o que eu tentava de um, eu tento de outro, eu quero informações de todas as jogadoras, idade, altura, clubes que já jogaram. É um pouco bem mais difícil você conseguir informações no feminino, porque tem pouco banco de dados, ninguém sabe de nada, sabe? É uma coisa... É menos profissional, exatamente. Né? Se não tem assessorias. E se trata dessa maneira, se trata como um amador mesmo. Então, ninguém sabe de nada, você tem que... Pronto, a proximidade com o atleta se dá, porque muitas vezes tem que ir para atleta. Ei, qual é a tua idade? Tua altura? Tu já jogou onde, sabe? Então, a gente tem esse contato direto com elas que a gente não tem com o masculino, por exemplo. A gente não tem essa intimidade com os profissionais ali, pegando o Botafogo, porque é o time que a gente mais cobre aqui. Então, é diferente por isso. Mas a gente busca a mesma qualidade, mas é um ambiente em que, se a gente errar, a gente não tem medo de ser crucificado. No masculino, a gente não tem direito ao erro. Entendeu? A gente não tem direito a errar, então a gente pisa em ovos. A gente não tem que só ser boa, a gente tem que ser a melhor, porque as pessoas não vão perdoar os nossos erros, porque no inconsciente, eu sei que talvez muita gente discorde, diga que é mimimi, mas no inconsciente, a maioria das pessoas acha que ali não é o nosso lugar, não era pra gente estar ali. A gente é uma intrusa, a gente está roubando o lugar de um homem, porque ali é um espaço masculino. Ali era para os homens estarem, então para eu estar ali eu tenho que me provar o tempo inteiro. E me provando, eu não posso errar. No feminino, eu posso. Eu tento não errar. Mas se eu errar, eu não tenho medo da repercussão que isso vai ter. A carga é menor, né? Bem carga menor. De culpa, de responsabilização. Bem menor, exatamente. Porque eu sei que ninguém vai me xingar, ninguém vai dizer que eu errei porque eu sou mulher, ninguém vai vir... Eu já vi colegas minhas, ela até citou a Ana Thaís Matos, o que a Ana Thaís Matos sofre de hater, de machismo. É uma coisa assim que eu não sei como ela aguenta, psicologicamente, porque é muito pesado como a galera vai pra cima dela. E no feminino a gente não tem tanto isso, Renata entendeu? Silveira também passou por isso. A Renata, exatamente, como narradora, ela até falava, antes só xingavam, dizia que não gostava, agora ela recebe ameaça. Ela falando, eu recebo ameaças. E eu vejo o tempo inteiro a galera realmente criticando e tal. E aí no feminino a gente não tem tanto isso. Assim, é um ambiente que, como eu disse, a gente sempre tenta fazer o melhor, mas se errar a gente não tem medo de ser colocada numa cruz, como é no masculino. Pois é, e agora eu vou fazer a pergunta que eu ia fazer antes, que tem a ver com isso que a gente está falando aqui, que é a condição feminina mesmo, né? Dentro do jornalismo esportivo feito por mulheres, né? Como é que vocês conseguem enfrentar um espaço majoritariamente masculino, que é um estádio, né? Que são os estádios de futebol, com a torcida, com todo o machismo estrutural ali presente, né? Num espaço de cultura muito machista, tanto do ponto de vista do torcedor, como a parte interna também, profissional, que envolve os jogadores, os dirigentes, né, arbitragem e tal. Como é que vocês lidam com isso? Se já conseguem lidar melhor? Como é que foi a trajetória de cada um nessa aprendizagem? Se isso continua? Como é isso? Você quer começar? Pode começar. Então, eu estou há 1 ano e meio só no jornalismo esportivo e eu ainda estou me adaptando, sabe, Edônio? Mas desde que eu cheguei, eu tive essa sensação, eu tenho uma equipe muito boa, mas todos nós, e eu me incluo, nós nascemos numa sociedade extremamente machista, racista também. Racista também. Exatamente. Mas falando especificamente do machismo. Em ambientes machistas ali na família, na escola. Então, isso fica em você, não tem como dizer que não fica. Eu acho que pra gente mudar, a gente tem que se reconhecer. Porque a partir do momento que eu digo, eu não sou, então eu acho que eu não preciso mudar. Então, eu também tenho que me desconstruir nisso e entender que meus colegas, as pessoas com quem eu trabalho, também estão nesse processo. O importante, eu acho que é entender assim, tá todo mundo aqui tentando, sabe? Mas, obviamente, a gente escorrega. E aí, pela saúde mental, eu aprendi isso até pouco tempo. Vai existir coisas, Edônio, que
tristemente, eu vou precisar fechar meus olhos. Eu não estou falando nem só da minha equipe, estou falando de torcedores, de dirigentes, como você falou, dessa galera toda aí do futebol. Que eu vou precisar fechar meus olhos, que nem sempre eu vou para o embate, que nem sempre eu vou para a discussão, porque isso me desgasta o tempo inteiro. Porque eu não quero estar o tempo inteiro armada, criticando aquilo que você me fala, mesmo quando eu ouço um comentário que eu sei que é machista. Mesmo quando alguém vem elogiar o meu trabalho, elogiar antes, por exemplo, um físico ou alguma coisa, eu faço comentários que não fariam com o homem. Ou quando me chamam de musa do esporte. Essas coisas que às vezes... A propósito, ontem eu estava ali ouvindo e um ouvinte, né, na interação da rádio... Ela falou, o ouvinte falou assim, eu conheci finalmente a Elisa tal, e elogiou pra caramba, tal. Eu achei interessante isso, né? Isso. Assim, graças a Deus eu tenho uma recepção muito boa, assim, dos ouvintes da Tabajara, sabe? Eu fui muito bem acolhida. Mas desde que eu cheguei, eu senti que, cara, esse espaço, ele ainda não é meu, e eu vou precisar conquistá-lo. E eu ainda estou nesse processo de conquista, de me provar através do meu talento mesmo, assim, do meu trabalho, sabe? Para que as pessoas me conheçam e para que gostem do que eu faço. Eu não quero... às vezes eu noto em alguns espaços, né, nessa questão de clubes e tal, que querem, às vezes, me tratar de uma forma diferente, por exemplo, fazer um agrado que não fazem a um homem. E eu não quero isso, eu não quero ser tratada de uma forma diferente. Eu não quero receber o que um homem não recebe. Eu quero que me dê aquilo que dão aos outros, entendeu? Não quero nem mais nem menos, eu quero ser tratada igual. Não quero ser tratada diferente por ser mulher, nem para o mal, nem para o bem. Não quero, vou dar isso aqui, fazer isso aqui só porque ela é mulher. Não, me dê pelo meu talento, pelo meu trabalho. Se você achar que eu mereço determinada... que era um exclusivo, vai ser só a Elisa. Não porque eu sou mulher, mas porque a Elisa vai render uma boa entrevista aqui, sabe? Sim. Então, é um meio que eu ainda estou me adaptando, conhecendo, pisando em ovos, mas aos poucos a gente está conseguindo conquistar. Mas eu acho que, para fechar minha fala sobre isso, é essa questão. Existem momentos que a gente vai ter que entender, tá todo mundo aqui em desconstrução. Tem gente que não quer se desconstruir. E aí você tem que ver, eu entro nesse embate, eu não entro, porque nem sempre vale a pena. Se não vale. Exatamente. Tem gente, Adônio, que não adianta você conversar com aquela pessoa, ela não está disposta a ouvir, ela não está disposta a mudar, por exemplo, sobre narração feminina. Você vai conversar com a pessoa, ela diz, eu não gosto e ponto, sabe? Ela nem se dá. A propósito, sem interromper, o Silvio Luiz, né? Isso. Ele deu uma entrevista, inclusive, ontem eu vi até uma manchete maldosa, colocando... Sim, descontextualizando, descontextualizando, né? Que eu achei até pesado em relação a ele, que era uma figura importante do nosso jornalismo. Ele foi muito honesto. Ele disse assim, perguntaram a ele se ele gostava, ele disse, ainda não, né? Porque é uma questão de ouvido. Não é que eu sou contra as meninas, né? Que elas possam fazer. Falou, acho que aliás, defendo, elas devem fazer, mas eu não me adaptei ainda com o timbre, né? Algo assim, que o meu ouvido ainda está se adaptando. A galera já pegou como se tivesse... Isso, pegaram principalmente essa manchete, porque ele falou, realmente na frase dele, disse, quando eu ouço uma narração feminina, eu mudo de canal. Aí pegaram justamente isso e falaram. Mas eu entendi... assim, dá para problematizar essa fala, porque não existe nenhum esforço ali também para que continue. Eu acho que o esforço é importante, já que ele, por exemplo, defende que se tenha, que é uma questão de hábito. Ele poderia não mudar, né? Hábito você constrói. Então, se eu quero criar um hábito eu quero criar um hábito de atividade física. Então, eu faço aquilo todos os dias ou mais de uma vez na semana, né? Então, a partir do momento que ele muda, ele também não está intencionado a ter esse hábito. Mas eu me identifiquei na fala dele quando ele falou desse hábito auditivo, porque eu entendo que as pessoas não têm. A gente foi criado ouvindo narração masculina. Eu vou dizer a você, assumir também, que as primeiras narrações femininas que eu vi me causou realmente um estranhamento auditivo. Sim. Porque, exatamente, na hora do gol, por exemplo, porque a voz feminina é muito mais aguda, mais aguda. Né? Então, na hora do gol, se você acha estranho. Você espera o grave masculino que a gente foi criada a vida inteira ouvindo. Isso. E eu super me identifico, porque eu me lembro bem quando eu ouvi a primeira narração feminina, porque me causou muita estranheza também, porque uma vida inteira ouvindo só homens narrando. Você precisa desconstruir isso. Eu lembro, foi lá em 2019, justamente depois da Copa do Mundo Feminino, que aí foi quando eu comecei a acompanhar de forma mais afinca, assim, as competições femininas. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi,
E um estranhamento de ruim mesmo, tipo, isso não é bom, sabe? Aqueles, Sim. eu acho que homem faz isso melhor. Só que aí, conforme eu fui acompanhando mais, e Vitória sabe, no futebol feminino tem mais narradoras do que no masculino. Hoje, pra mim... Hoje pra mim também é tranquilo. Renata, outra pessoa, pra mim, sabe? E é A importante Renata, por dizer... exemplo, ajudou muito isso, porque o timbre dela é gostoso de Sim, ouvir. exato. Me ajudou muito, assim. E eu acho muito natural quando diz, eu não gosto de Renata, mas gosto de Natália. Tá tudo bem, porque tem normal, narradores, mas exato, tem narradores que eu gosto, outros não. Agora, quando você diz, eu não gosto de narração feminina, você realmente tá dizendo que mulheres não são boas fazendo aquilo. Exatamente. E aí, por isso que eu acho importante, assim, se der a oportunidade, porque tem muita mulher boa narradora, tem as que... E aí, narração muito de gosto também, não dá pra dizer é ruim. Você não gosta daquele estilo, tem gente que gosta. Normal. E assim vai. Então, eu acho que se der essa oportunidade. E sobre a questão da representação, né? Eu desembestei a falar aqui, né? Eu vou parar agora. Não, mas ela bateu o tempo dela. Sobre essa questão da narração, quando eu ouvi que teve esse estranhamento auditivo, mas foi também a partir dali que eu disse, cara, inclusive eu já narrei, viu? Eu narrei a final do Paraibano Feminino, foi uma área que eu também dei uma passeada ali. Foi quando Maravilha. eu entendi, nossa, mulheres também podem fazer isso, porque eu juro, eu achava que mulher não podia narrar. Na minha cabeça, por nunca ter visto, nunca ter ouvido, não achei que era uma coisa que a gente poderia fazer. Quando eu ouvi, disse, caraca, a mulher também pode narrar. E aí, depois acabei até indo para a narração, mas para a gente ver a importância da representatividade. Ao não ver, a gente acha que... Porque vai mudando realidades, né? Você vai dizer, oxente, então dá para mulher consegue também. Exatamente. Né? E você muda isso. Mas então, Vitória, você... Dentro desse contexto aí machista, né? Essa coisa que eu perguntei pra ela. Eu ainda estou bem no começo, ainda sou bem mais nova que Elisa nesse ramo de fato, assim. Estou há uns 3 meses, mais ou menos, trabalhando de fato com a cobertura esportiva, mesmo aqui da Paraíba. E eu já vim meio assim que me blindando, assim, tentando trabalhar isso, porque eu via muito relatos de jornalistas falando sobre indiretas, comentários, que às vezes pode não parecer maldosos, mas no fundo tem uma questão machista e dessa coisa de se blindar, de você não ligar e fazer esse trabalho. Aí eu já vim me blindando disso. No estágio eu tive a oportunidade de fazer um pouco de jornalismo esportivo no CBN Esporte Clube, então eu já tentava ali de alguma forma de me moldar, assim, de tentar criar essa armadura assim, em mim para não cair muito assim nessa pilha, né, de acabar me afetando. E aí agora, tendo essa oportunidade do estágio, de trabalhar como repórter de campo, que é uma outra realidade. Você está no estúdio e depois você está no estágio, lidar com torcedores. É uma outra experiência humana, né? Sim, sim. E aí, às vezes é engraçado. Às vezes eu tô indo pro estágio, você vai passar ali pelos torcedores, eles ficam te olhando assim, com aquele olhar. E ainda que eu sou um pouco mais nova, né? Aí eles ficam assim olhando te olham assim, até mesmo alguns jogadores também, você vai entrevistar, eles ficam te olhando assim, meio que surpresos assim. E aí eu tento me blindar de alguma forma quando eu chego no estágio, focar em fazer meu trabalho. Se algum torcedor fala alguma coisa, eu me desligo, assim, eu não dou muita bola, eu me desligo mesmo e tento focar no meu trabalho, para justamente tentar me blindar dessas situações e, caso aconteça, de tentar focar. Mas é claro que sempre tem algum elogio que, às vezes, já aconteceu mesmo na Band de comentário, a nossa musa da Band News. Que não é pelo trabalho, né? Já vai para um outro porque lugar. Essa ideia de musa já a voz meio feminina, complicado. tipo, a voz feminina, mas a minha voz é como todas as outras. Estou fazendo ali parte da bancada. Óbvio que é importante ter uma voz feminina, mas, tipo, não ressaltar só isso, que a minha voz é feminina e é um diferencial, mas que, sim, o meu conhecimento é um diferencial, o que eu trago é um diferencial. Não o fato só de eu ser uma mulher que é o diferencial, mas o que eu tento trazer. E eu estou tentando ocupar esses espaços, principalmente uma área que eu gosto muito é de comentar, o debate. Eu sempre trago nos programas mais informações, mas eu ainda sinto dificuldades, às vezes, em me impor mais para comentar, trazer meu ponto de vista. E aí, às vezes, quando eu faço isso no programa, às vezes o pessoal da bancada fica, às vezes, até meio surpreso quando eu trago algo, porque às vezes acho que eles não esperam isso de mim, assim. Porque eu faço o trabalho mais de repórter, que é trazer mais informação, mas só que a gente pode também comentar, assim, como eles fazem. Claro. E aí, às vezes, eu percebo que quando eu trago algum comentário diferente, alguma coisa, trago minha percepção, eles ficam meio, assim, surpresos, tipo, eu gostei muito, não imaginava que você
era uma boa comentarista, tinha uma boa visão e tudo mais. Então, é uma coisa que você vai quebrando também, né? Porque eles não esperam. Eu produzo o programa, trago as informações e tudo mais, mas comento também às vezes, só que não tenho tanta essa brecha como eles têm, né? Para poder comentar mais à vontade. E, então, de certa forma, também é um trabalho diário de você ir desconstruindo e você também mostrando, né, o seu valor, seu trabalho, claro, sem desrespeitar ninguém, mas acho que a melhor forma de você fazer isso é mostrando o seu trabalho e que você é capaz, seja em qualquer lugar, no estádio, no campo, no estúdio também, comentando. Então, eu tento focar muito nisso e me blindar de uma certa forma. E, Edônia, só para pegar nesse gancho de Vitória, né, o quanto essa desconstrução que ela falou, com quem você trabalha, né, como na gente própria, porque Vitória falou sobre essa questão dos comentários, como muitas vezes, como está no nosso inconsciente de que ali realmente é um espaço para homens e que às vezes a gente se sente meio intrusa. Então, por exemplo, quando a gente chega num jogo que só tem eu, parece que realmente ali não é o meu lugar, parece que eu sou uma intrusa ali. Então, como a gente precisa acreditar na gente, se validar, porque às vezes a gente tem receio de comentar diante de homens, a gente tem medo de ser chamada de burra mesmo, de ser desmerecida de alguma maneira. E nesse ambiente esportivo isso é muito comum. E é muito comum, né? Então, assim, como às vezes a gente tem medo, já aconteceu, por exemplo, várias vezes comigo, não várias, mas muitas vezes, tipo, de eu dar uma opinião, às vezes não é uma opinião, tipo uma informação que eu tinha certeza, e a pessoa dizer, não é isso. E eu, cara, mas eu sei que é isso, sabe? Aí depois a pessoa vai lá pesquisar, é isso mesmo que você falou. E assim, eu não consegui me bancar dizer, não, eu sei do que eu tô falando, é isso mesmo, sabe? Então, como às vezes a gente luta também pra si. Pisando em ovos, né? Tipo assim, você até se duvida, será que não é? Mas, cara, eu estudei, era isso, como é que mudou? Aí a pessoa vai lá pesquisar, é isso mesmo que fulana trouxe, mas eu já tinha dito que era. Por que você duvidou de mim? Por que você desacreditou? Eu tinha dito que eu tinha. Não, eu pesquisei, tipo, tal jogador é isso mesmo, não sei o quê. Não foi isso, não. Aí você, não, mas aí você começa, eita, eu acho que não é mesmo, não. Você começa a achar que realmente o homem sabe mais, de que ele tem a informação e você não. Aí você vai se apequenando, sabe? É até uma desconstrução da gente. Não, eu sei, eu estudei, sabe? Quando eu vou para um jogo, eu busco todas as informações da equipe que eu tô cobrindo, dos jogadores. Então, tudo que eu trago não trago baseado em nada, eu não inventei, claro, né? Inclusive, eu vejo, eu, obviamente, não tô falando só daqui, né? Eu vejo que muitos homens, eu não sei o que é que eles pensam, que o conhecimento vem por osmose, por telepatia, porque eu vejo muita gente indo assim, de mãos vazias, sem saber nada dos temas que cobrem, sabe? Sem ter a menor preocupação de se informar, de trazer informações, porque eu penso muito no meu ouvinte, assim, tem uma galera me ouvindo, eu devo respeito e o meu melhor a essas pessoas. Então, o que eu puder trazer de informações, o que eu puder acrescentar para elas que pararam aqui para nos ouvir, eu vou fazer. Tem uma galera que faz assim... Tanto então, faz como tanto fez, entendeu? É interessante isso que você está falando aí, porque também vai me dar a oportunidade de fazer uma pergunta que eu estava curioso para fazer, que é o seguinte. O jornalismo esportivo, e aí a gente vai trazer para o local, né, para nosso espaço de trabalho, o jornalismo esportivo na Paraíba, me parece, e aí por isso que eu vou perguntar a vocês também qual é a impressão de vocês, mas me parece que deu uma melhorada de um certo tempo para cá, né? No masculino também, né? E agora com vocês, mulheres também atuando na área. E me parece que isso tem a ver com a formação acadêmica universitária e tal, né? Porque no jornalismo a gente hoje está bem diferente, mas a gente teve uma fase do jornalismo em que a gente tinha jornalistas formados, jornalistas não formados. No primeiro momento até majoritariamente os não formados. E eu não estou dizendo aqui que os não formados não são importantes, né? Isso, né? Tem jornalistas não formados que são maravilhosos, né? Mas o que eu estou querendo dizer, que tem a ver com a atuação de vocês, mulheres, né, também, é que, e não é à toa que vocês duas passaram pela universidade também, né, é que a passagem pela universidade me parece que nesse segmento, nesse jornalismo esportivo, né, especializado, deu uma melhorada nesse sentido da cobertura mais criteriosa, com técnicas, né? E, pensando nisso, eu pergunto o seguinte, eu me lembro que eu comecei a perceber que as mulheres entendiam igualmente, ou melhor do que os homens de futebol, quando eu morei no Rio de Janeiro, eu passei um ano fazer minha pós-graduação, e eu ia para o Maracanã, né, por conta da pesquisa
2 ou 3 vezes por semana. E quando a gente sai do Maracanã, eu ia para a mesa de bar, né? Tal. Cara, eu via as mulheres conversando em bar sobre futebol, não tinha diferença, saca? E nos papos com os homens também, né? Pau a pau, assim, do ponto de vista do conhecimento. Né? Caramba, né? A mulherada, claro, você está num mercado já bem mais maduro, né? Rio, São Paulo, Sudeste e tal. Então eu fiquei ligado nisso, de caramba, né? Isso vai em algum momento repercutir na vida, né? No jornalismo de alguma maneira, porque algumas dessas mulheres em algum momento vai querer fazer jornalismo, até porque o caminho é mais ou menos por aí. Então eu pergunto a vocês, como é que vocês estão vendo essa nova realidade do jornalismo esportivo na Paraíba, e inclusive com mulheres cada vez mais mulheres, né? Quantitativamente também, né? Como é que vocês estão vendo isso? Assim, em relação às mulheres, eu acho que a gente tem visto, principalmente no rádio, na TV, nos portais também, mais mulheres ocupando esses espaços. Eu até fiquei surpreendida. Ontem, no jogo do Botafogo contra o São José, tinha até um número interessante de mulheres trabalhando no estádio. Isso. Além de mim e Elisa pelo rádio, tinha... Por exemplo, tinha Aline Galdino, Aline né? Galdino, tinha uma outra repórter Vitória. também, acho que era do Esporte TV, que ela trabalhava. Do mesmo, é um novo canal, o Gold, que está cobrindo, né? Tava com a Aline e Vitória. E também tinha a Juliana Bandeira, que estava pela Cabo Branco. Então, assim, Olha, isso é muito recente. Muito. Você vê, só aí somos em 5, né? Pessoas. Não sei se Bia tava também pelo GE, alguma coisa assim, não sei. Não, mas, não enfim, Ju tava lá. E já é um número expressivo, porque às vezes tem, como a Elisa falou, tem jogo que só ou tá eu Só de tem mulher, ou às vezes Elisa. Às vezes nenhuma. E aí já é um cenário que você fica, caramba, a gente realmente está ganhando os espaços. Fora outras mulheres também que acredito que trabalham com futebol, ou já trabalharam aqui de certa forma, que eu já tive a oportunidade de conhecer, que às vezes não estão mais na área, mas que também aqui já trabalharam aqui na Paraíba. Você acha que está além da coisa quantitativa, sim, isso a qualidade. Está qualificando o jornalismo esportivo também? Sim. O futebol, claro, a gente lida com a paixão, mas só que tem muita questão, quando a gente trabalha com jornalismo, tem as questões técnicas de conhecimento, e eu acho que a formação acadêmica pode trazer esse diferencial, até onde a gente vai seguir esse limite do que é o racional, podemos dizer assim, do futebol, e até onde é a paixão. Porque a gente tem uma responsabilidade muito grande. Então, a partir do momento que a gente incentiva um ato mais passional em relação principalmente com os torcedores, de algumas atitudes, a gente está influenciando eles de certa forma. E acho que com essa formação do jornalismo, a gente traz coisas mais técnicas, que a gente entende esse limite, né, de onde deve ir o espaço de cada um, a nossa responsabilidade também, de como a gente tem que formar esses torcedores, e também trazer outras perspectivas que, muitas vezes, uma pessoa não formada não tem, porque não passou por esse caminho da graduação. Então, não só a questão do conhecimento técnico, tudo mais, mas outros aspectos que fazem parte do futebol, que são relevantes e que são válidos a gente debater, não só as coisas dentro de campo do futebol, mas que a gente pode trazer uma perspectiva de uma linguagem que possa aproximar o torcedor, né? A gente usar essa formação que a gente tem para trazer uma linguagem que aproxime o torcedor. Então, que às vezes eu vejo muito aqui na Paraíba, que até uma diferença às vezes do que eu vejo, do que eu acompanho em São Paulo, por exemplo, quando eu morava lá. Aqui, por exemplo, tem muita questão do apego com os times daqui por eles justamente representarem a Paraíba no cenário nacional. Então, é muito aquela coisa, a gente tem que defender até onde... Independente de qualquer coisa. Né? Independente de qualquer coisa, a gente tem que defender porque eles representam a Paraíba, eles que levam o nosso nome para o Brasil e tudo mais. E isso, claro, isso é muito importante, a mídia dar esse apoio para o time crescer, porque faz parte. Só que a gente tem que entender o limite também. A gente não pode passar pano para algumas situações que os clubes fazem, que prejudicam o futebol, que não são bem para o ambiente do futebol por conta de uma paixão que a gente tem, ou só pela questão da representatividade. A gente perder essa noção do limite. E sendo que a gente tem a oportunidade de apontar, olha, tal dirigente teve uma atitude errada, não é legal o que tal clube está fazendo, poderia melhorar, porque é pelo bem do próprio futebol, não é pelo mal. Então, acho que
Uma coisa que eu percebo é nisso, assim, que às vezes pode perder essa noção do limite, né? Do que realmente é o amor, o que representa mesmo, e também onde é a nossa responsabilidade de dar as informações, de incentivar o amor dos torcedores, assim, que não se torne algo perigoso. Mas isso é interessante o que você está falando, porque isso também o reverso existe. Então, por exemplo, nos grandes centros, você tem o contrário, às vezes, né? Que é desmedido também. Por exemplo, a ideia de que Palmeiras, São Paulo, pegando São Paulo, mas Rio, se cobre determinada realidade como ela já sendo a realidade, ou seja, ela sendo uma totalização. Sim, né? Também tem isso. Que é o contrário. É por isso que há a reação, né? Porque, às vezes, isso... Por exemplo, quando o Palmeiras, se o Botafogo da Paraíba ganhasse do Palmeiras, a manchete lá não era... Não é que o Botafogo ganhou, ganha, o Palmeiras né? perde. Exatamente. Então, essas questões são complexas, né? Mas eu concordo com você na história da medida, né? Que aí, sim, a formação dá um certo parâmetro para você poder lidar com isso, né? Eu concordo com os dois, inclusive você falando hoje, eu não sou paraibana, né, mas eu já moro aqui há muito tempo, e eu concordo que hoje o jornalismo que a gente faz aqui, esportivo, falando especificamente do esporte, ele... Desculpa a quem estava antes, né? Mas ele é melhor. Há uma tentativa para que ele seja melhor. Como você disse, não é que quem fazia antes era ruim. Mas eu acho que, eu acho que é o ponto que a Vitória falou. Se misturava muito as coisas, sabe? Não havia, talvez, ali um senso de separação de que, cara, aqui eu sou profissional. É claro que, por exemplo... O entendimento do ofício, né? Exatamente. E é claro, assim... Vou fazer, não sei se meia culpa, mas é óbvio que enquanto uma jornalista esportiva na Paraíba, quando eu vou para um jogo como ontem de São José e Botafogo, é óbvio que há uma torcida para mim, uma torcida para que o Botafogo, até porque isso implica diretamente no meu trabalho. Claro, se o Botafogo vai bem, é sinal que o meu trabalho também isso vai... é comum no jornalismo esportivo, Exato. Não há erro nisso. Mas havia um excesso. A verdade é que havia um excesso que acabava implicando num jornalismo onde, por exemplo, eu nem sei se eu poderia... Enfim, não vou falar mais assim. Era uma coisa que você não separava. Sim. Havia jornalistas que eram praticamente funcionários de clubes. E aí assessoria de imprensa, você entende jornalismo como assessoria de imprensa de clube. Exatamente. E hoje a gente nota que muitos clubes esperam que a gente haja dessa maneira. Então, houve uma renovação de pessoal. Nessa renovação, umas pessoas de entendimento também do ofício. De entendimento, eu entrar nesse... Que esse entendimento eu acho que passou muito pela universidade, e eu acho que muitos são crias suas, viu? Eu acho que muitas dessas ideias aí que foram plantadas vieram de você, né? Da disciplina de jornalismo esportivo. Eu conheço muitos alunos seus, que são pessoas que tentam pensar, usando um termo mais clichê, fora da caixinha, para além, sabe? E que tentam qualificar um pouco mais o trabalho. Como eu disse, com todo respeito a quem veio antes, ao que fizeram antes, mas como a gente falou ali no início, né? O nosso jornalismo esportivo brasileiro, ele é muito cheio de vícios. Sim. E você precisa fazer um... Não só é o esportivo. Exato. O jornalismo brasileiro. No geral, dá pra gente questionar... Enquanto acadêmicos que somos, temos que fazer isso, né? E aí, falando do esportivo, é um jornalismo que deixa muito a desejar. É um jornalismo que precisa ser questionado, que precisa, muitas vezes, não no sentido literal, sabe, gente? Mas eu gosto quando a audiência questiona, eu gosto quando a audiência enfrenta, até Patrícia diz isso, né? A audiência enfrenta a sua mídia e tem que enfrentar mesmo. Claro. Tem que dizer, olha, o jeito que você está fazendo não tá legal. Né? Eu tenho ouvido até muitos questionamentos sobre a cobertura da Copa Feminina. Teve um jornalista que até hoje está todo mundo tentando descobrir com relação àquela goleira que ela salvou a Suécia, eu acho. Esqueci o nome dela. Onde foram perguntar para ela de Ibrahimovic, sabe? Pra que uma pergunta totalmente aleatória? A menina foi super bem no jogo. Ao invés de você falar dela, da carreira dela, foi perguntar coisas sobre Ibrahimovic. Gente, pelo amor de Deus! Aliás, você agora me ocorreu agora, por conta da sua fala, uma coisa que eu acho importante. Normalmente, quando eu saio do estádio conversando com os colegas jornalistas, eu falo muito isso, né? O nosso jornalismo esportivo, dos termômetros são as perguntas, as entrevistas né, de vestiário lá, né, na assessoria lá, na nossa zona mista, digamos assim, com os técnicos, né, com os jogadores. Assim, se tem uma coisa que o jornalista tem que aprender, né, é perguntar, isso é básico, né? E as perguntas são muito óbvias, né? Muito óbvias. Ou seja, cara, isso, né, a gente fica pensando, pô, caramba, não foi assim que, né, aprenderam, acho que não foi assim, tal, mas
É um E como é um termômetro. desafio, né? Por exemplo, você pega ali, a gente pega num jogo de 3 a 4 jogadores, você fica, cara, você ia elaborar ali no momento, você não consegue fazer 4 perguntas muito elaboradas. com Às certeza. vezes você vai pro clichê, o que é um saco pra gente que Claro. pergunta. Mas prepara pelo menos uma Sim, importante. alguma mais elaborada, pelo menos para um de cada, né? Mas enfim, é um desafio que a gente vai toda hora tentando qualificar mais e sair um pouco desses. Eu vejo isso na Paraíba, eu vejo muita gente tentando sair dos vícios, qualificando um pouco mais esse jornalismo que a gente oferece. Então, a gente já está indo para o final, né, do programa, e eu queria só perguntar para vocês que é importante, porque eu acho que o gancho, né, desse programa, claro que é o jornalismo segmentado, a participação das mulheres, mas é também, do ponto de vista factual, a Copa do Mundo. Né? Então, só para a gente fechar, qual a avaliação que vocês estão fazendo da Copa do Mundo feminina e da participação do Brasil, da seleção brasileira, que saiu precocemente, né, para a nossa surpresa toda. Né? Então, vocês podem encerrar com uma consideração de vocês, de cada uma, sobre isso. Infelizmente, ainda dói essa eliminação do Brasil, porque a gente criou muita expectativa. Acho que não, né? Pela primeira vez na história do futebol feminino brasileiro, que é recente, a gente teve uma preparação, podemos dizer, digna. Algo com um básico, que é investimento, preparação, uma comissão técnica com vários profissionais que exigem no futebol de alto nível. A gente teve um trabalho longevo da Pia, que está desde 2019. Então, assim, a gente teve coisas básicas que em 2019 a gente não teve. Então, por si só, isso de já ter esse mínimo, a gente já criou uma expectativa de que a gente poderia ter algo. Outro ponto foi a renovação que a gente teve na seleção brasileira, novas atletas surgindo, grandes talentos, que também deu uma esperança que tirou a nossa Marta dependência que a gente tinha da Marta, né? De ela resolver, ou de Formiga, Cristiane, de a gente ter essas jogadoras de depositar a nossa confiança que elas poderiam resolver em algum momento. E acho que a outra expectativa também que a gente teve e que foi quebrada foi muito em relação ao trabalho da Pia. Ela deu uma cara a essa seleção, ela renovou, ela criou uma equipe mais competitiva, só que aí no momento do vamos ver, nesse segundo momento, que a gente já teve a decepção nas Olimpíadas, mas a gente entendia, era começo de trabalho, momento de pandemia também, muitos aspectos, a gente acreditava muito nesse ciclo para a Copa de 2023. E aí na hora do vamos ver, a gente acabou se decepcionando, aquilo que as meninas poderiam entregar dentro de campo, elas não entregaram. O que a Pia acho que também poderia entregar, ela não entregou, decepcionou muito. E a gente também tem visto uma Copa que equipes que talvez não tenham grandes talentos individuais, mas são equipes bem montadas e bem competitivas, um coletivo bem forte. Então a gente viu Estados Unidos caindo, a Alemanha, que caiu ainda na primeira fase, a Alemanha que era das favoritas. Exatamente. A gente também teve um Canadá, campeão olímpico em Tóquio, que também não conseguiu fazer uma boa Copa. E a gente vê a Inglaterra, por exemplo, avançando de fase, mas naquela, né? Na mais sorte do que juízo, porque não tem conseguindo ainda convencer. E alguns dito pequenos permanecendo. Aí né? a gente, por exemplo, vê andando mais. Colômbia, que tem feito uma campanha espetacular. Marrocos também, estreante, conseguiu chegar até as oitavas de final. Jamaica, Nigéria também África fazendo Sul, né? Campanha em África do Sul. Então, seleções que a gente dizem que, medindo pelo ranking, né? Que acho que hoje em dia medir pelo ranking não conta nada, porque é um critério muito... Então, a gente vê que mesmo esses países não tendo a estrutura necessária, conseguiram montar equipes competitivas que mostram que o futebol está crescendo e que cada vez mais precisa se profissionalizar e que o nível técnico está aumentando. E acho que o Brasil acabou pecando nisso. Acho que Pia poderia ter feito escolhas melhores. Até como a gente estava falando um pouco antes, né, a Elisa comentou que ela poderia ter bancado aquilo que ela veio fazendo durante todo o ciclo, e na hora ela não bancou, e ela acabou errando. As jogadoras também mais experientes, que a gente esperava algo a mais, acabaram decepcionando mais do que as mais jovens, na hora dos momentos decisivos. E agora a gente tem esse momento de rever, né, o que o Brasil quer. A gente tem talentos individuais, só que não só bastam esses talentos estarem juntos se a gente também não tem um grupo que pense no jogo coletivo, né? Nesse coletivo, já que a gente vê outras seleções que estão crescendo de nível e que essa Copa
Acho que com certeza vai mudar essa questão do nível técnico. Em 2019 mudou muito sobre visibilidade, estrutura, outras questões. Acho que em 2023 vai apontar um novo tempo do nível técnico mesmo do futebol feminino mundial. Ou seja, estamos chegando no futebol, né, feminino. Porque antes ainda era infra, né, uma série de questões que eram necessárias, básicas, né, que está começando a melhorar. Mas agora começa realmente, eu espero que isso seja um fenômeno mundial, né, começa a realmente chegar no futebol. Elisa. E a gente percebe justamente isso, que é um fenômeno mundial. Quantas ligas estão crescendo e as suas seleções mostram isso, né? Como a gente falou, a gente citou aí umas 3 seleções que são ali do continente africano, né? A própria África do Sul, Nigéria. E quantas essas seleções vieram votos? A gente vê, foram 3, né, que passaram. 3. E ficou pelo caminho a Alemanha, ficou pelo Brasil, ficou pelo caminho o Brasil. E seleções africanas que vão fortalecendo ali as suas ligas, conseguindo também exportar mais jogadores. Isso significa que coisas estão acontecendo, embora, obviamente, tenha as suas problemáticas, né? Jamaica, que foi para uma Copa fazendo vaquinha, que foi desativada durante muito tempo, né? Pela sua federação, reativou com a ajuda da filha de Bob Marley. Exatamente. A gente falou isso, né? Então, a força do reggae ali ajudou. Mas, enfim... E outros problemas. Mas eu acho que é muito por esse caminho que Vitória falou. Eu acho que sintetizou bem a questão de Pia. Pia errou muito nas decisões que ela tomou. Nos 2 jogos, eu acho, principalmente contra França e principalmente contra a Jamaica, que foi o jogo da eliminação, ela não bancou aquilo que ela vinha defendendo o ciclo inteiro. Ela foi deixando, por exemplo, Cristiane, já indicando que Marta não seria titular, se não jogaria os 90 minutos, e foi fazendo uma renovação. Mas na hora que ela tinha à disposição um banco, meninas jovens muito talentosas, né? A gente até citou, Gabi Nunes, ela não bancou. Ela ficou com as mais velhas que não conseguiram resolver, né? Que por diversos motivos não conseguiram entregar em campo, como é o caso da Debinha. Marta está quase com seus 40 anos. É óbvio que ela não vai conseguir entregar o que ela entregou há anos atrás, né? Então, mas ela não bancou as escolhas dela, morreu abraçada com essa galera e a gente morreu junto porque fomos eliminados. E sobre a Copa, eu concordo também com Vitória. Como é bom ver também uma Copa mais competitiva, onde a gente consegue apontar aí 3, 4 seleções que podem ser campeãs. Foi-se a era em que a gente dizia os Estados Unidos. Não é. Tanto que já ficaram pelo caminho. Eu acho que a tendência é essa, cada vez mais a gente vê Copas competitivas e com melhores níveis técnicos. Concordo com a Vitória também, que talvez essa Copa mostre isso. Cara, a gente vai precisar se qualificar tecnicamente. Não adianta mais a gente jogar a responsabilidade individualmente em algumas jogadoras. A gente precisa. Hoje, para mim, a melhor seleção tem o melhor jogo coletivo, que é o Japão. Sim. Eu aposto, inclusive, assim, um grande candidato para, se fosse apostar um favorito, seria o Japão. E é a equipe que tem mais o jogo coletivo. Sabe? Então, eu acho que vai nos ensinar isso. Concordo com Vitória. 2027, talvez no Brasil, não sei, seja uma Copa ainda melhor tecnicamente. Bom, então é isso. Agradeço a participação da Elisa, da Vitória aqui no nosso programa e convido a nossa audiência para o próximo programa, né, com uma pauta que está ligada a essa ideia do jornalismo segmentado. É isso.